E tá aberta a porteira dos 3 dígitos de capítulos, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Yeah! Webtoon! Aqui quem fala é a Made, e eu tô aqui de novo com a Nai. Oi, gente! E com a Mari! Olá, galerinha! Olá, galerinha! Isso, gente, são efeitos pós-Tudum, né? Pós-emoção no pleno inverno da auditória de Ibirapuera. Exato. Delicioso. Pois é, e pós-gritaria também. Exato. É. E se você não sabe do que a gente tá falando, é sinal de que você não acompanha a gente no Instagram. Olha que feio. Muito feio. Não pode isso, gente. Não pode. Não. Ou talvez você siga, mas você não tenha visto. Muito feio Que também. vida Tem é que ver essa? as coisas, viu? Brincadeiras à parte, gente. No programa de hoje, a gente vai falar sobre webtoons longos. Uou! É simples assim. Não tem mistério, não tem complicação. Geralmente a gente dá um super rodeio aqui pra falar qual é o tema. Hoje é bem simples, é webtoons longos, tá? A gente vai tentar já- encurtar pelo menos alguma coisa de algo longo que a gente já vai falar. Então, né, a gente quer ir direto ao ponto, na contramão do tema. É exato. Isso. A gente espera que um episódio sobre webtoons longos não tenha o mesmo tamanho que os webtoons longos, por favor. Sejam curtos. A edição não pode lidar com isso. Nosso tá? desafio de hoje. Fazer um episódio curto sobre webtoons longos. Yay! Nice! Boa. Mas assim, a gente vai aproveitar então o programa de hoje pra falar sobre o que a gente acha de obras extensas, principalmente webtoons, mas a gente vai até expandir um pouco o papo pra além de webtoon, né? Compartilhar opiniões de vocês sobre esse assunto também, que a gente coletou lá no nosso Insta, mais motivos pra você seguir e acompanhar a gente por Muito lá. obrigada. E a gente também vai aproveitar para recomendar alguns webtoons longos para fãs de webtoons longos. Então, gosta de webtoon longo, tá procurando aí 2 dias de entretenimento. Exato! Só dois Fica dias. aqui com a gente. É isso que dura. Porque é isso, né? A gente olha, nossa, 300 capítulos, uhul. 4 dias depois, acabou. Acabou. E agora? Acabou. E agora? Difícil. Exato. Se for um final de semana mesmo, antes do final de semana acabar, já foi tudo. Já. Já era. E antes da gente começar, o lembrete rápido. Não se esqueça de seguir, avaliar e ativar as notificações do nosso podcast para você não perder nenhuma atualização, tá bom? Sim! Ô, gente, muito importante. Importantíssimo. Combinadíssimo, né, pessoal? Vamos lá, gente. Pra gente começar, eu queria primeiro perguntar para a banca. Oi, banca, tudo bem? Oi, banca! Tudo Como está a bem? nossa banca hoje? Nossa banca está bem? Ai, eu tô animada, eu tô muito animada. É o meu tipo de conteúdo. Ótimo. Olha, tem alguém realmente empolgado aqui. Tem. E a Nayana, na verdade, ela já tá nessa vibe de conteúdos longos, né? Porque ontem saiu o trailer do live action de One Piece, que por acaso é uma obra um pouco longa, talvez. Só levemente longa, só Levemente. só 25 anos ela está sendo produzida, só. Apenas. Jesus! Com mais de 1000 capítulos, yes! E mais de 1000 episódios, yes! Mas, o que importa de verdade é, tem responsabilidade, Nayana? Tem, nossa! Então é isso que importa. Gente, é isso que tão importa. Bom! Gente, É isso que tem importa. personagem trans. Agora, do último arco, tem uns personagens trans maravilhosos. O Luffy é incrível. Gente, é responsabilidade assim, ó, desde o começo. Tá de parabéns, bom. One Piece. Tá vendo? Ó, Aqui, ó. A gente não tem problema com a obra longa, se ela tiver responsabilidade, entendeu? Tá tudo Tem. certo. isso Tudo tem. certo. Isso tem. Mas vamos lá, vamos começar aqui falando um pouco sobre o que a gente acha de obras longas no geral. E aí é opinião pessoal, tá? Se a gente gosta, se a gente não gosta, se gostamos com ressalvas. Como é que vocês se sentem em relação a isso? Nayana, eu acho que você pode começar, você já tava nessa vibe, né? Tá bom! Tá bom. Eu, no geral, eu Eu adoro começo. coisa longa. Posso começar? A Mari quer começar? Tipo, Vai, tanto faz. não, eu tô só imitando a sua empolgação. Ai, tá vai, bom. vai na Ai, fé. Tá bom. Eu amo coisa longa. Eu amo coisa longa, assim, tipo, desde que eu me conheço por gente, tipo, quanto mais livros tem a série, eu leio. Quanto mais capítulos tem, eu leio. Tipo, eu gosto também de Doctor Who, sabe? O Doctor Who também não é uma coisa pequena.
sabe? Verdade. Tá mais... Uhum. E eu não sei, eu gosto porque eu já falei que eu gosto de construção de universo. Então parece que quando a história é muito grande, me dá aval pra construir um universo muito bom e muito grande, me explicar muitas coisas. E eu amo. Muito bom. É isso, eu amo. E eu vou ficar. E eu não sou bastante. Gosto de coisas grandes, como eu leio de novo essas coisas grandes, tá? Ai, olha só. Eu leio. De novo, eu tinha um ex-namorado que falava que eu parecia criança, porque eu ficava vendo a mesma coisa várias vezes. Só que era a mesma coisa, tipo, de 300 capítulos várias vezes. Então, Pois levemente. então, né? Levemente problemático. Eu gosto de reassistir coisa também. Eu gosto. É muito Eu bom. também gosto. É. Eu acho que crianças que realmente sabem o que é bom nessa vida. Exato. Elas gostam de uma coisa e daí elas querem ficar felizes sempre. Então elas vêm de novo. Tá certo. Tá certo elas. E essa é a minha opinião sobre Exato. coisas grandes, longas, e eu repito elas. Apenas. Muito bom. Amo. E você, Amo. Mari? Cara, eu devo dizer assim. Coisas longas, quando eu bato o olho e vejo que é longo, me dá uma preguiça, Uhum. né? De tipo, se eu vejo que um filme tem lá 3 horas de duração, eu fico, putz, 3 horas de duração. Eu acho que eu tenho que estar num pique pra poder assistir isso aqui, Uhum. né? Mas Uhum. eu acabo assistindo, acabo vendo, até porque eu assisto muito filme, tipo, de Bollywood e, tipo, é quase que, tipo, uma coisa comum ter no mínimo de 3 horas de duração. Uau. Então, Aham. é aí que tá. Eu tenho a preguiça no primeiro momento quando eu bato o olho, mas eu vou e faço, né? E, por exemplo, eu acho que a maior série de livros que eu já li foi do House of Night, que eu acho que tem uns 13 livros. Tudo bem que quando eu também comecei. lia isso! Eu também lia. O marcada tá. Queimada, deteriorada, sofrida e. Nossa, vamos fazer um não pode falar de webtoon sobre isso um dia, porque... Vamos. Inclusive, eu ia até falar disso. Essa foi uma série de livros que eu nunca terminei, mas eu ainda tenho também vontade não. de voltar e continuar. Ela terminou? Encerrou os livros? Ela encerrou e eu tenho todos os livros. Nossa. Eu tenho aqueles comigo. Inclusive, como eu tava falando, quando eu comecei, acho que só tinham 2 ou 3 livros, os 3 primeiros, alguma coisa assim. Aí eu acho que eu cheguei mais ou menos no Queimada, que era o 5º por aí. Aí eu fui comprando os outros e daí eu não acabei não conseguindo ler e tal. Aí quando eu terminou de sair, né? Eu comprei os que faltavam e voltei do começo pra ler tudo de novo e cheguei até o final. Olha É só. muito satisfatório fazer isso. Exato. Então eu acho que meu negócio com coisas longas é assim. Se eu não souber que é longo, é muita chance de eu só ir e curtir. Se eu souber que é longo, pode dar uma preguicinha e eu acabar adiando um pouco, mas eventualmente vai. Uhum. E eu normalmente não me arrependo. Uhum. Boa. Ó. Então, comigo, esse rolê dos livros, assim, do House of Night, quando eu comecei a ler, eu acho que tinha uns 7, 8. Ou 9, não sei. Não tinha mais do que 9, certeza. E Tá. aí eu fui comprando e eu li todos muito rápido. E depois disso, eu não voltei mais. Eu tenho vontade de voltar, mas aí hoje em dia eu tenho preguiça de recomeçar pra relembrar tudo, sabe? Sei. Então, sei. eu tenho, porque eu já sei que é longo, né? Porque eu vou ter que passar por isso tudo de novo. Então, eu tento, eu começo, daí, tipo assim, eu termino o primeiro livro. Quando eu tô no segundo, eu paro. Muito difícil retomar. E eu acho que pra coisas longas, eu tenho um pouco de preguiça de reassistir, a não ser que seja uma parada que eu gosto muito, sabe? Sei. Então, por exemplo, sei. acho que Game of Thrones foi um caminho mais ou menos parecido. Quando eu comecei a assistir Game of Nossa. Thrones, já tinha muitas temporadas prontas, né? Eu também. Eu tive que esperar pelas 2 últimas, eu acho, só. Tá. E aí foi mais tranquilo. Eu assisti todas as outras numa tacada só, assim, tipo, muito rápido. Fui assistindo loucamente. E aí depois assisti as 2 últimas quando elas foram saindo. Mas eu não sei como é que seria acompanhar desde o começo, porque eu fico com muita ansiedade de ver a coisa, sabe? Sei. E eu acho que é muito sofrimento pra mim. Esse tipo Olha, de coisa. eu concordo. Mas, por exemplo, tem séries que nem se são tão longas, tipo, por exemplo, Sherlock. Tem 4 temporadas ou 3.
Só que entre cada temporada demorava 2 anos. Sim. Então nossa. parece que ela tinha 15 anos de Sherlock. Então, não só tinha esse ato de 2 anos, como cada episódio era um filme de 1h30. Exato. Então a temporada em si, por mais que tenham só 3 episódios, era uma temporada longa. Era. É isso. Essa é a sensação que eu tive. Só que eu assisti tudo, inclusive o episódio piloto. Same. Mais de uma Sim. vez. E mais de uma vez. Eu acho que cinema, então Mari. eu fico segura de falar que o meu problema com obras longas não é o tamanho, e sim a espera. Entendo. Justamente porque a obra tem que ser fatiada, a produção, em várias etapas, e eu não tenho paciência. Nossa, é exatamente o contrário de mim. Porque eu fico agoniada. Eu realmente, gente, eu fico agoniada. Quando eu leio alguma coisa que eu gosto muito, assisto alguma coisa que eu gosto muito, eu fico com isso na cabeça o tempo todo. Eu sonho com isso, eu fico tipo, sabe? Eu fico girando em torno daquilo e saber que vai demorar muito tempo pra uma continuação me deixa maluca. Ai, porque eu amo, eu quero ver eu naquele amo. momento, eu tô na vibe naquele momento. E às vezes a espera me faz ir dissipando um pouco dessa empolgação Sei. e tal. Nossa, eu sou ao contrário. Depois, pra retomar, é uma energia que, sei lá, eu tiro da onde, sabe? Pra vir. De onde? Mas... Pra quê? E é o tempo também, nessa espera, é o tempo de entrar coisas novas na sua vida, assim, também, sabe? Exato. É. Outras coisas que você vai ter que esperar mais tempo. A vida é uma grande espera, isso é um saco, sabe? A vida é feita de esperas. Mas assim, para a obra longa em si, eu não tenho problema com ela. Eu acho que ela pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Essa é uma coisa, eu não tenho muito problema em dropar coisas, eu já falei aqui, né? Sim. Eu não quero adiantar um tópico que vai vir depois, mas eu não tenho muito problema em dropar coisas. Então eu também não tenho medo de começar coisa longa por causa disso. Se eu gostar, eu vou, sabe? Tá. E se não gostar, vai ficar pelo caminho mesmo. É isso. Mas eu acho que o meu maior problema é a espera. A espera. A espera é foda. Eu realmente acho que eu não sei se eu tenho esse parâmetro, porque eu até lembrei vocês falando disso, eu lembrei de Supernatural. Sim. Que, tipo, eu acompanhei a série, tipo, junto até a 7ª temporada. Inclusive, Sim. tipo, da 1ª à 4ª temporada, eu assisti pelo menos umas 5 vezes essas Também. temporadas. Entendeu? Aí, quando chegou na 7ª, eu acabei parando de assistir. Mas daí, quando começou, acho que era a 10ª, falaram que ia ser a última. Aí eu falei, pô, vai ser a última? Peguei da 1ª de novo. Ô, Mariana. Eu peguei lá da 1ª de novo. Comecei tudo de novo. E, na verdade, Supernatural acabou acabando na 15ª temporada. Nossa. Então, eu ainda acompanhei Nossa. mais 5 temporadas junto. Então, Nossa. sei lá, eu acho que pra mim, realmente, se é longo ou não, fica só nesse primeiro de preguicinha, mas, cara, é isso. Esse movimento de vocês de reassistir coisa longa, e quando eu digo longa, não é uma trilogia de filme, é isso, assim, é muitas temporadas, é admirável, porque assim, eu lembro que teve uma época que eu assisti um C-drama que eu gostei bastante, só que vocês sabem como é que é C-drama, né? É 45 minutos cada episódio. É gigantesco. E 40 episódios, 50 episódios, sei lá. E eu assisti um que eu achei muito legal. E sabe quando você termina e você fica... Poxa, foi tão legal, não tem mais nada desse tipo, quero assistir de novo. E aí eu vou assistir de novo. E aí 3 episódios depois eu não consigo mais. Não dá. Eu faço promessas comigo mesmo e descumpro. Eu digo, Camila, não vai dar. Para, Camila. Não vai conseguir, você não vai conseguir. A Camila do futuro olha pra Camila do passado e diz, por quê? Para. Por que você fez essa Entendeu? merda? Porque você sabe que você não vai conseguir. Tipo assim, vamos reassistir a trilogia do Senhor dos Anéis. Tô dentro. Legal, Nice. bora. Mas assim, pô, vamos... O pior é que deve ser mais ou menos o mesmo tempo do C-drama, porque Senhor dos Anéis, Eu acho que sim. São estendidas. É gigantesco. Mas são só 3 filmes, sabe? É tipo, diferente. Não, eu posso dizer que eu assisti os 3 filmes versão estendida, dá mais ou menos aí 12 horas de conteúdo. Ó, Então, Mas é 12 horas. são só 3. são só São 12 horas. E o C-drama, se você pega 40 minutos e multiplica por 40, vai dar mais. Aí, Verdade. vai dar mais. Então, eu tenho essa dificuldade de reassistir, mas não necessariamente uma dificuldade em começar. E, gente, vamos puxar agora mais pros webtoons? Vamos. Bora. Eu quero entender de vocês
o que vocês classificam como um webtoon longo? Acima de quantos capítulos um webtoon tem que ter pra vocês chamarem ele de longo? Eu tenho uma observação que eu quero fazer, que eu quero perguntar. Porque tem coisas que essencialmente não são longas, mas, por exemplo, eu acho que é o Purple Hyacinth. Ele essencialmente não é longo. Ele tá com, acho que, 101 capítulos. Mas ele ficou 2 anos parado. E eu fiz muitas vezes o movimento de voltar pra ler e voltar a ler, porque eu gosto da história. Então, na minha cabeça, ele não é um webtoon longo. Ele é um webtoon muito longo na minha cabeça, porque ele existe há 5 anos. Então ele é longo. Mas ele essencialmente não é longo, entende? Tá, olha só. Aqui a gente não tá falando de casos extraordinários da sua percepção de caso a caso. Tipo assim, te dou uma lista de webtoons. Quais você classifica como longo ou não, só vendo o número de capítulos, tá? Tá. É o objetivo aqui. Fechou. Depois a gente vai entrar na discussão desses casos extraordinários. Mas é até legal você trazer isso, porque aqui é uma perspectiva mais geralzona da coisa. Ah, fechou. Obrigada. Era essa a minha pergunta. Boa. Bom, eu acho que eu posso começar aqui. Pode. Porque assim, eu como pessoa nova no webtoon, eu diria com certeza, eu falo, não, passou de 100 capítulos, com certeza é uma coisa longa. Mas quanto mais eu tô aqui no podcast, mais escuto vocês falando, eu acabo percebendo que mais de 100 capítulos é quase, tipo, normal. É o comum, assim. Então eu imagino, e isso daí aí o que eu imagino que seria uma coisa mais longa, seria acima de 300. Uau! Então eu imagino que se é longa acima de 300, que eu entendo ali que de 100, 200 e pouco é quase que tipo, não, é um número padrão. Ok. Fora isso, é um webtoon curto, entendeu? Essa é a média. Então pra mim, acho que é acima de 300. Beleza. Pra mim, é 250. É menos que o da Mari. Porque eu vejo, se tá com 250 já tá grande. Porque é tipo... Há muito tempo isso tá sendo feito. 200 capítulos é muita coisa. Porque é aquela coisa, 100 capítulos, em torno de 100 capítulos, é comum, mas, putz, é tempo pra caramba, porque sem hiatos, sem nenhum hiatus, um autor consegue publicar cerca de 50 capítulos do webtoon por ano. Uma semana tem 50. Então, uma história de 100 capítulos, ela já dura 2 anos. 2 anos. Uma história de 200 capítulos, ela já tá durando 4 anos, sem hiatos, que é muito difícil. Então, eu considero longo a partir de 200. E aí, a partir de 300, 400, eu já chamo de loucura. Loucura. Como é que você não conseguiu fechar essa história até agora? Pra mim, tá se enrolando. E quando eu digo enrolação, é porque, beleza, é percepção inicial. A gente sabe que tem histórias que conseguem se estender muito. Mas eu acho muito difícil. Que história, gente? Precisa de 400 capítulos, gente. Eu vou ficar quieta. Nayana? 8 anos? É tipo assim, eu entendo. É que assim, ó, você entende que dá pra pessoa fazer uma história durar 8 anos. Mas a história não precisa durar 8 anos. Ela tá durando 8 anos porque a pessoa quer que ela dure. Ela já poderia fechar essa história antes. Dá pra fechar antes. Precisa sim. Nayana, eu duvido que o One Piece não tenha capítulo filler. Não tem. Você acredita que não tem? Você acredita que, tipo... Aí é uma exceção, nós estamos falando da exceção. Não, mas peraí, não. Tá, é que assim, ó, vamos lá. Pra pessoa fazer um webtoon muito grande, muito bem, eu acho que a pessoa tem que, fazer uma construção de um mundo muito foda, tem que ter um monte de coisa, né? E ela tem que ter mão ali pra conduzir aquilo por muito tempo de uma maneira muito legal. É muito raro. Então, eu dou esse, sei lá, esse direito, esse voto de confiança pros poucos, entendeu? Mas tem muito webtoon com mais de 400 capítulos que a gente olha, ou mais de 300 capítulos, você olha e diz... Amigo, é porque você quer, não porque precisa, entendeu? Você não quer escrever outra história, tá tudo Exato, bem. porque quando eu olho ali 200, 250, eu fico... Muitas histórias, a maioria das histórias consegue se fazer com no máximo 200, 250 capítulos, sabe? Dá pra fazer. Dá pra fazer. Porque é isso, 400 capítulos, 8 anos, velho. 8 anos. Luquisme tem mais de 400 capítulos, né? Tipo, porra. A minha indicação, uma das minhas indicações vai bater 10 anos. Assim. Então. Só.
Só. Depois a gente vai falar um pouco mais de vantagens e desvantagens, assim, o que a gente vê de positivo e de negativo de um webtoon longo, que eu acho que vai dar mais resultado. Mas aí eu diria 200, porque eu acho que 100 eu acho 100 um tamanho bom pra um webtoon, sabe? Eu acho 100 um tamanho legal. 100, 150, eu acho que vai bom. Claro assim. que não é toda a história que consegue se concluir nisso, mas eu acho esse um intervalo legal. Você não precisa ser superficial, né? Só que se é uma história que já é muito complicada, aí isso não vai ser o suficiente. Aí você vai aumentando, né? Mas eu acho isso um tamanho legal. Quando eu sou do time da Nayana também, do 250 eu acho legal. 250 eu acho legal. Então, né? por isso que eu acho que eu considero longo acima de 300, porque eu acho que até 200 é tipo... Ok, sim. isso, entendeu? É o que você precisa, não é longo. Uhum. Eu diria que seria ali um filme de 90 minutos, Uhum, né? É um sim, tempo básico pra você contar uma história. Uhum. Fácil, ok. Então, pra mim, acima de 300. E a título de curiosidade, quando eu fui fazer os posts no Instagram, pra poder trazer esse tema pro pessoal fazer, né? Votar e participar aqui da gente, eu falei, vou entrar no aplicativo da Naver, né? Do Webtoon, e vou ver se eu acho um longo. Assim, o segundo que eu cliquei, que eu fui, tipo, no escuro, era um webtoon de mais de 400, assim. Então. Tipo, quase, acho que beirando 500 já. Você lembra qual era? O nome tava em coreano, mas se eu não me engano, chama Free Draw, alguma coisa nesse estilo. Free Draw. Não conheço. Qualquer coisa, você vai nos arquivados lá do nosso Story Night, você vê que ele aparece de fundo. Ele é o videozinho de fundo da enquete. Fechou. Vou ver lá. E vamos compartilhar, então, o resultado das enquetes, porque algumas das perguntas aqui que a gente vai responder, falando sobre esse assunto, a gente botou lá no nosso Insta, botou pro pessoal votar. Sim. E vamos falar aqui o que a galera botou como veredito, tá? Ok. Inclusive, gente, eu gostaria de pontuar que são resultados das enquetes com a Nayana. Nayana, por que você respondeu as enquetes, Nayana? Eu amo responder enquete, desculpa, eu não me controlo. Nayana manipulou o resultado, porque agora a gente tem as porcentagens com a Nayana inclusa, tá? Não, eu vou defender a Naya aqui, porque toda vez que eu posto interação, entendeu? Ela sempre tá lá como uma boa host, uma boa ouvinte, uma boa pessoa. Ela tá sempre interagindo com a gente lá. Obrigada. Ela me manda DM. Ela manda DM, gente. Como se eu não fosse como se a gente uma não host. tivesse um... Exato, como se a gente não tivesse um grupo, tipo, no WhatsApp juntos, no qual ela poderia comentar. Ela vem, tipo, na DM falar comigo e eu respondo. Exato, muitas vezes ela comenta no grupo e na DM. Exato, não o bastante. E fica aqui, então, o incentivo pra vocês fazerem a mesma coisa, tá, gente? Pode comentar na DM, a gente tá sempre respondendo. Responde a caixinha, responde a enquete. Vi a caixinha de pergunta, mas não tinha nada pra falar. Fala outra coisa. Fala aí. Sugere outro tema. É isso. Bora lá. É isso. Então vamos lá de resultado. O pessoal do Instagram, disse que consideram como webtoon longo acima de 200 capítulos. Deu 40%. Nice. Concordamos. E aí, logo na sequência, em segundo lugar, falaram mais de 100, 27%. Essa galera tá maluca, ok? Maluca. Acima de 100 vocês já chamam de longo? Gente, peraí. Que webtoon vocês estão lendo? A gente é maluca com respeito, tá? Maluca com respeito, tá? É no sentido de... a gente tem muito webtoon longo, então, viu? Porque o webtoon com mais de 100 capítulos Exato. tá fácil. Mais de 300 veio com 13%. E mais de 420%, o que eu também achei um pouco ousado. Porque se pra essa galera é só acima de 400 que é longo, eu quero ver quais são os webtoons que vocês estão lendo aí, viu? Coragem. Eu achei que as opções de mais de 100 e mais 400 fossem ser as menos votadas justamente, porque eu acho 100 extremas. Pouco. E acho 400 demais, assim, pra você botar a régua do longo só acima de 400. E acabou que elas foram o segundo e terceiro lugar. E eu fiquei, uau. Uau. Eu realmente achei que ia ficar também entre 200 e 300. Eu achei que ia ficar bem mais dividido aí, mas é claramente, tipo, 200. Ok, e o resto é tipo, cara, cada um com a sua doideira, e aí? Exato. E, gente, próxima pergunta. Vamos lá. Manda. Quando vocês veem um webtoon com mais de 200 capítulos,
que ainda tá em publicação, o que vocês pensam? Primeiro pensamento que vem quando vocês dão de cara com isso. Eu já respondi na enquete, né? Sim, mas eu não vou falar. Aqui a gente não precisa se limitar às opções da enquete. Tá bom. Por isso que eu não vou trazer elas. Eu penso duas coisas. Eu penso, nice. Minha cabeça faz, uau, nice. Esse nice da Nayana é um clássico. Ela fala ele várias coisas. Nice. 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 Eu penso, nice. Eu tenho, tipo, muitos conteúdos pra ler num final de semana. E eu ainda vou ter mais pra acompanhar, sabe? É só felicidade. E a outra é, será que é bom? Porque se chegou em 200... Mas ao mesmo tempo eu penso, se chegou em 200, o autor tem aquela dedicação, tem aquele coraçãozinho que tá de parabéns e vamos continuar. Esse é o... Eu gosto. Resumindo, eu gosto. Eu gosto. Eu acho que assim, tudo depende do quanto que eu quero ler esse webtoon. É um webtoon que, pelo pouco que eu já vi de sinopse ou da arte, é uma coisa que me dá muita vontade de ler. Aí ver que já tem esse monte de capítulo me deixa feliz, né? Sim. Mas se é um webtoon que, por exemplo, me recomendaram, mas eu particularmente, se eu já tenho alguma barreira com ele, por exemplo, tem alguma coisa da sinopse que não me chamou tanto a atenção, ou a arte é uma arte que eu vou ter que me acostumar, né? Sim. Que eu ainda acho um pouco... Tem um estranhamento, aí o meu sentimento já muda, eu já vou pra preguiça. E eu vou adiando. E tem os casos de que eu sei que eu vou gostar muito, e aí pelo fato de não estar terminado, o máximo que eu puder acumular de capítulo vai justamente porque eu tenho problema com a espera, que eu já falei aqui. Sim. Eu faço isso porque quando eu começar a ler e começar a gostar, eu não vou mais conseguir parar. Então, eu preciso deixar acumular o máximo possível. Mas eu acho que, no geral, considerando que é um webtoon que eu quero ler, eu fico feliz que tem muito capítulo pra ler. Eu fico contente. Eu fico feliz. Gente, eu vou aí acho que mais pelo lado da Nai. Até porque normalmente eu não olho quantos capítulos tem, assim. Olha só. Não é uma coisa que eu costumo olhar, que é a mesma coisa que eu faço com filme também. De, tipo, eu tento não olhar, que é pra isso, vou na fé, né? Mas se eu ver, tudo bem, eu acabei vendo, porque, sei lá, vamos dizer que a gente tinha que gravar um episódio desse exemplo, então eu vou ver pra poder me programar, né? Sim. Mas, cara, eu penso, é isso, eu vou ter um webtoon pra ler por muito tempo, 2 dias. Exatamente. Amo. E eu acho que pra mim, eu gosto muito, porque ainda mais como aqui tem a questão do que está ainda em publicação, então quer dizer que não tá, né, não tá em Daily Pass, não tá, tipo, travado alguns capítulos pra frente, tipo, eu consigo ler tudo, eu consigo fazer essa maratona. Então, daí eu acho que eu até dou preferência, porque é isso. Sim. Eu vou ter essa história aqui pra ler. E eu leio, tipo, eu vou pá. Que acho que até aconteceu com o Let's Play, quando a gente foi gravar, acho que já tinha uns 180, né? Quase quando isso. A gente foi gravar o episódio. E eu falei, nossa, eu vou ter bastante coisa pra ler. Eu achei que eu ia demorar. E, tipo, 2 dias depois eu tô, gente, alguém me indica outro, porque a Mari veio já tô junto. Até falar, porque eu disse, se você quiser, né, porque é isso. Quando a gente falou que ia gravar o episódio, a Mari não tinha lido o Let's Play ainda. E não é todo mundo que vai conseguir pegar em uma semana e meia, né, com tudo que tá rolando e ler essa porrada de capítulo. Ainda mais a Mari, que não tem tanto costume de ler webtoon, ainda mais na época ela não tinha tanto. Então eu falei, Mari, assim, se você quiser, vai lá, você vai ficar entretida aí por um bom tempo, né? Aí a Mariana chegou 2 dias depois me cobrando. Eu vou ficar entretida por um bom tempo? 2 dias eu acabei já? O que eu faço agora? O que eu leio agora? Então tudo depende da sua disponibilidade, do quanto você gosta daquela história, né? E do quão rápido você consegue ler, né? Mas a princípio, o número ele engana. A gente acredita que a gente vai conseguir ficar lendo ali por bastante tempo, né? O nome disso é ilusão. Daí você vê, quando você vê, já acabou. Ilusão. Então, eu acho que eu sou fã de muitos capítulos, mas que ainda estejam em publicação, porque se não tiver, aí é outra história, né? É. Boa. Aí é outra história.
Vamos então para a resposta do pessoal no nosso Instagram, ok? E aí aqui tem um porém, porque a gente teve um empate entre duas alternativas, mas em uma delas a Nayana votou, então eu dei a vitória pra outra, tá? Justo. É porque essa, como teve empate, eu fui ver quem votou. Nayana, você aceita que eu retire o seu voto dessa? Aceito, tudo bem. É porque as duas empataram com 47. Tinha que ter um critério de desempate. Exato. E fui eu. Se a Nayana não tivesse votado em nenhuma dessas, beleza, eu ia dizer que as duas ficaram em primeiro lugar. Mas, como a Nay votou em uma delas, eu vou dar a vitória pra outra. Com 47% dos votos, que na verdade é um pouquinho mais, se a gente for descontar o voto da Nay, ganhou o Preguiça, mas começo a ler. Que é um pouco do meu sentimento. Preguiça, mas começa a ler, né? Porque somos hipócritas. Somos grandes hipócritas. Ai, que preguiça. 2 dias acabou. Acabou os 300 capítulos de Webtoon. Ai, que preguiça. 2 dias depois. Exato. Sabe aquele negócio do Bob Esponja que bota, tipo, 2.000 anos depois? Na verdade é 1 hora depois. Amo. É bem... Pra nós ia ser, né? Tipo, 30 minutos depois. A pessoa tá lá 100% investida. Cara, várias vezes acontece de eu pegar um Webtoon pra ler e eu começo, assim, empolgação normal. Eu penso, essa vai ser uma história interessante, vamos ver. Eu tô no Twitter no primeiro capítulo. Já estou 100% envolvida nessa história. Primeiro capítulo. Já está entregando tudo, né? O mood, ele pode mudar muito rápido. Ele é alternativo. Tudo muda muito rápido. Então, em primeiro lugar, ficou essa alternativa, preguiça, mas começo a ler. E aí, em segundo lugar, a opção que a Nayana votou, amo, muito capítulo pra ler, tá? Veio a galera da positividade. O copo tá meio cheio, né? Essa galera. Conteúdo. Exato. Eu tô com essa galera. Aí veio depois, com 7%, o sem paciência. Essa galera que não tem tempo a perder. Poucas ideias. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Não dá. E olha que a gente tá falando com mais de 200, hein? A gente não chegou lá na galera de mais de 400, tá? Às vezes também o sem paciência pode ser pro fato de que ainda tá em publicação, né? Não sabemos. Pode ser também. Sim, tem esse critério. Depois, quem votou em sem paciência, se quiser lá explicar no Instagram, Boa. Eu vejo, hein, gente? É sem paciência pra quê? Pra tá em publicação ainda? Pra mais de 200? Pra ver um perder Webtoon? 2 dias de vida. O que é o sem paciência? E em último lugar, isso aqui foi muito engraçado. Eu nunca vi uma enquete terminar com porcentagem negativa. Eu também não. Até um ouvinte veio comentar Sério? pra gente. Ele falou, alguém respondeu a gente no Instagram falando exatamente isso. Porque essa alternativa, ninguém votou nela, mas ela terminou com menos 1%, que é salvo pra ler depois, finalizado. Ninguém votou nessa. E aí, bom, deu menos 1%, entre parênteses no roteiro eu boto, não me pergunte como, não sei. Quais são os critérios do Instagram? Menos 1% eu não tinha visto. E o pior é que ela bom, não né? é uma parada tão impossível, assim, de alguém votar pra ela ficar com menos 1%. Porque tem gente que já falou pra gente que só lê o Webtoon finalizado, então, né? Sim, então, possível. Loucura. Possível. Mas é isso, menos 1%, tá? Não tem ninguém aqui, ok, que acompanha o podcast que se identifica com essa alternativa. Está fora. E aí agora, vamos pra próxima. Próxima pergunta. Essa aqui é legal. Acho que essa aqui vai dar uma discussão interessante. O que é mais fácil, Banca? Dropar um Webtoon curto ou dropar um Webtoon longo? Longo. Por quê? Longo. A Nayana. Longo. Por quê? Fácil. Longo. Você sabe que você já leu tudo aquilo que você já leu e o negócio não vai pra frente? Só dobra. Não tem aquela esperança Mas aí de pode que tá, melhorar. mas você já leu tudo aquilo que você já leu. Então, Não. Eu não sou o tipo de pessoa que fica rastejando meu sofrimento porque eu já fiz isso. Não. Exato. Não. É isso. Gente. Eu de verdade, eu acho que assim, eu não discrimino entre webtoons curtos e webtoons longos. Eu dropo qualquer um a qualquer momento. Sabe? Exato. Eu acho que tô nessa vibe. Tá nessa vibe também? Tá. É. Porque assim, eu posso dropar um webtoon no capítulo 3.
Ou eu posso dropar um webtoon de 200 capítulos no capítulo 198, entendeu? Eu acho que depende, se a minha vontade é dropar, nada vai me impedir de fazer isso. Nada te segura. Agora, fato, vou dar um exemplo prático aqui, tá? Tem alguns webtoons longos que eu tenho um apego, né? Aí, ó. Né? Por exemplo, Let's Play. Meu casal ainda não aconteceu, tô esperando esse momento. I Love You, meu casal também não aconteceu ainda, tô esperando esse momento. Se começar a fazer besteira no webtoon, mas eu não tiver chegado nessa parte ainda, eu acho que eu não dropo. Você vai assistir. Mas quando chegar na parte, aí eu dropo, sabe? Até eu receber o que eu quero receber. O problema é, se eu receber isso no último capítulo, eu vou ler até o final. Entendeu? Você tem um objetivo e apenas um objetivo. Então, acho que depende nesse sentido, talvez o longo seja um pouco mais difícil. E o curto, às vezes é aquela coisa que eu tenho um webtoon curto que não tá sendo muito interessante, mas o meu objetivo ali é passar o tempo, eu não tenho mais nada pra ler. Tá. Então, mesmo que tá meio ruinzinho, eu vou continuando, sabe? Eu tenho uma pergunta. Eu acho que depende de como que eu tô sentindo o plot. Se só tá sendo uma coisa um pouquinho abaixo do esperado, beleza. Aí eu acho que talvez seja mais fácil dropar o longo. Mas agora, se é uma coisa que eu tenho muito apego, é ao mesmo nível pros dois de dificuldade. Justo. Meides, eu tenho uma pergunta pra você. Já aconteceu de você começar a ler um webtoon à noite, assim, antes de dormir? E aí no dia seguinte você acorda de manhã e você, tipo, esquece ele, dropa ele, assim, era só realmente pra ler enquanto você tava pra dormir no dia seguinte, você já, ups, esqueci. Às vezes acontece. Eu também já por exemplo, fiz isso. Eu vou lendo, é uma história mais ou menos, mas eu não tenho mais nada pra ler. Aí eu tô lendo e tal. Exato. Aí, beleza, cansei, vou fazer outra coisa. E eu não volto mais pra ela. Exato. Porque a função dela foi cumprida. Me entreter naquele momento. Exato. Naquele meio tempo, quando eu fui ler, eu percebi que se fosse pra voltar, aquele não seria o tipo de história que eu voltaria. Então, eu de fato não volto. Exatamente. Era essa a minha pergunta, porque eu já fiz isso. Eu quero entender. Então, isso pra vocês é como se fosse, por exemplo, eu tenho coisas que eu assisto quando eu não quero assistir nada. Isso. De tipo... Exato. Por exemplo, agora o da vez tá sendo Yu-Gi-Oh! Eu estou vendo Yu-Gi-Oh! Mas não estou vendo Yu-Gi-Oh! Eu coloco Yu-Gi-Oh! Quando eu não quero fazer... Tipo, não quero assistir nada, mas deixo ali e fico, meu Deus, e às vezes, enfim. Isso. É tipo isso. Várias vezes acontece, eu vou comer, eu quero assistir alguma coisa bobinha, assim, que eu consiga, né? Aí vocês botam um filme tosquinho da Netflix e eu nunca termino o filme depois. Porque eu terminei de almoçar, eu não preciso mais ver o filme agora. Exato. Gente, eu nunca pensei que isso poderia acontecer com leituras. É porque... é porque você, Mari, você lê num volume um pouco diferente da gente, né? Você lê consciente de que você quer muito ler naquele momento. Eu e a Nayana, pra webtoon, pelo menos, acho que eu vou falar mais por mim, na verdade. Depois a Nay disse com ela também. Às vezes, eu quero preencher o meu tempo lendo um webtoon qualquer que seja, entendeu? Exato. Exatamente. E como a minha lista de webtoons já lidos já passou de 200, chega uma hora que... Tem limite. Você fica... Sabe? Eu quero ler um webtoon pra passar o tempo só. Eu tô indo pra essa mesma categoria de filme pra webtoon, entendeu? Caraca, gente, eu realmente nunca pensei que isso seria uma coisa. Será que temos mais gente assim? Vale perguntar depois. Acho Exato, compartilhem com a gente se vocês também se sentem dessa forma ou se a gente tá maluca, né? Ou se a gente precisa de novos hobbies, né? Eu acho que da minha parte já ficou clara que pra mim é a mesma coisa, né? Eu vou dropar se for longo ou se for curto, porque nunca vai ser em relação à quantidade de episódios, mas realmente capítulos. Mas o tanto que eu tô investida naquilo de... Às vezes tem coisa que eu termino, não, vou terminar isso aqui, porque já comecei e vamos junto. E isso pode ser longo, isso pode ser curto. Sim. Eu acho que pra mim depende, vai mesmo do conteúdo. Legal. De tipo, se eu chegar e ver que é um conteúdo irresponsável, não interessa se tem
3 capítulos ou 30 mil. Sim. Vou dropar igual. Boa. Sobre o pessoal que interagiu com a gente no Instagram, a gente teve aqui uma vitória esmagadora, a maior porcentagem aqui, ganhou longo. O pessoal acha mais fácil dropar o webtoon longo, com 53%, tá? O curto veio com 12% e a mesma coisa, 35%. Então, nós 3 estamos bem alinhadas no mesma coisa, no 35%, mas a galera acha mais fácil dropar o webtoon longo. O que eu acho que faz sentido, que eu acho que o pessoal olha assim, de tipo, não gostei até aqui, ainda tenho mais 100 capítulos pra ler, eu acho que eles colocam essa balança, né? Esse peso na balança e... Exato. Tá, então drop. Eu acho que é por isso, porque talvez se eles não gostei até aqui, mas tenho mais 10 capítulos pra ler, vamos terminar. Eu acho que o pessoal vai nessa vibe. Só pra matar a curiosidade do final, né? Exato. Eu admito que eu tenho tendência, às vezes, a dropar coisa muito perto de acabar, porque alguma coisa me deixou insatisfeita, e daí eu nem faço questão de ver o final, mas é pouca gente que faria aquilo. Como eu já falei, eu já dropei K-drama faltando 40 minutos pra terminar. Mentira. Sério? Isso eu não faço, isso eu não faço. O episódio tinha 1 hora, eu assisti 20 minutos do último episódio, eu falei, gente, não tem mais paciência pra isso. Faltava 40, eu assisti 15 horas e 20 minutos. E nos últimos 40 eu não quis. Eu disse, não quero. Não sou obrigada. Tô chocada. Você é realmente uma particular, você é assim, eu diria peculiar. Que você é muito comprometida com seus gostos. Mais do que com seu tempo. Amei. Se você me decepcionou pra caramba, eu faço questão de não terminar. Exato. Faço questão. Eu acho que tem essa questão no webtoon longo também. Porque se a decepção é muito grande, no webtoon longo isso pega mais do que no curto. Porque geralmente você tem uma construção de relação com aquele webtoon por muito tempo, né? E aí, quando rola uma decepção, bate mais. Porque você ficou muito tempo pesado. Acompanhando aquilo pra acontecer aquele desandar, eu sabe? já tive esse momento. Já tivemos esse momento. Já tive esse momento. Não quero nem lembrar. Vamos lá. Pontos positivos e negativos de webtoon longo. Vamos tentar listar o que é legal do webtoon ser longo e o que não é tão legal do webtoon ser longo. Cara, vamos começar pelos positivos? Eu listar só os positivos. Vamos começar pelos negativos. Eu tenho negativo. O positivo eu acho que dá pra desenvolver bem os personagens, assim, quando é longo. Legal. Dá pra eu não me atentar só no personagem principal, mas desenvolver a história dos coadjuvantes também. Isso eu gosto. Eu acho que ponto positivo também é a construção de comunidade. É muito legal. Sim. Você lê um webtoon que tem bastante gente lendo, que tem bastante gente comentando, você consegue ver, você vê muita teoria, você vê muita fanart e tal. Eu acho legal, sabe? Quando eu encontro gente falando sobre webtoons que eu gosto muito também. E eu acho que isso é uma coisa que o webtoon é muito bom, porque você tem muitos anos pra construir aquela relação de proximidade com quem lê e de construir comunidade, assim. Então eu acho isso uma parada positiva do webtoon longo também. Concordo. E você, Mari? O seu positivo? Bom, positivo eu acho que é o fato de ter muito conteúdo pra ler. Sim. Eu vou batendo nessa tecla aí, porque é muito tempo de entretenimento para mim. Então, se tá me entretendo, seja de uma maneira leve, de, tipo, passando tempo ou me entretendo, porque, tipo, é uma leitura que tem uns pontos relevantes que eu consigo levar pra vida, né? Então, seja ele profundo como um pires, né? Ou realmente um abismo aí de coisas pra... Enfim, eu acho que pra mim esse é o ponto de... Tá me ajudando, tá ótimo. E se tem muito, quer dizer que vai me ajudar por muito tempo. Eu acho que tem um outro ponto positivo, que é mais da perspectiva de quem escreve. Mas eu, pelo menos, assim, como leitora e fã de alguns webtoons longos, eu fico feliz de ver. Que é porque se o webtoon é longo, é porque a pessoa tá conseguindo se manter com aquela história, sabe? Sim, esse é um bom ponto. Histórias que não alcançam um resultado legal e que não são capazes de manter, de pagar as contas, não vão conseguir ser histórias longas, sabe? Porque a empresa que tá fazendo a parceria junto vai cortar, ou porque a própria pessoa vai dizer... Cansei. Muito legal, eu amo essa história, mas infelizmente não vai dar e eu vou ter que encerrar ela mais cedo. Então, o fato de ser longo é uma ajuda de que aquela história ela é bem sucedida comercialmente, e eu fico feliz de ver que provavelmente a pessoa tá conseguindo
se manter com aquele webtoon, sabe? Eu fico feliz com isso. Concordo. Pois é, eu, por exemplo, eu tenho um medo, e só um medo meu, de que Crista não seja um webtoon longo. Porque eu quero que seja, porque eu quero muito ficar muito tempo lendo. Sim. Mas aí eu fico, ai, mas será? Tem uma vantagem de que por a publicação ser um pouco mais espaçada, a gente vai ficar mais tempo junto, né? Exato. Com a história. É aquela outra coisa que eu falei lá. Tem essa vantagem. Do webtoon longo, a gente fica muito tempo dentro daquela história. É bom. É além do capítulo pra ler. É você fica envolvida naquela história por muito tempo. O seu dia a dia ainda está rodeado por essa história. Isso eu acho muito satisfatório. Você ainda tá esperando aquele capítulo. Você ainda tem... gente, só tem ponto positivo. Então, a gente falou sobre isso no nosso episódio do que faz uma boa história, né? Que às vezes a comunidade faz a história, né? Sim. E essa é uma coisa legal de webtoon longo. Você fica muito tempo naquele clima, né? Exato. Naquela vibe, conversando com seus amigos sobre, né? Debatendo. E isso é muito legal. Eu tenho 2 experiências pessoais que não são com webtoon, mas são com mangá. Tem um mangá que eu lia quando eu acho que eu tava no ensino fundamental e só terminou faz poucos anos, que é o Horimiya, que atualmente ele tem um anime, mas ele era publicado uma vez a cada 2 meses, eu acho. Um capítulo de mangá, que capítulos de mangás também não são longos, a cada 2 meses. Eu li durante 12 anos. Caramba. Todo mês eu sabia a dia que ia sair. E o Haikyuu eu também lia, uma vez por mês saiu um capítulo, e eu lia. Durante 7 anos eu li Haikyuu uma vez por mês, assim, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. E é uma experiência, porque pra mim é muito engraçado, porque eu tenho um carinho muito grande pro Haikyuu. Mesmo ele não, hoje eu olhando e falando, nossa, não é muito grande, mas ele é muito grande na minha vida. E aí eu acho isso muito bom, porque participou da minha vida durante muitos anos. E essa é a sensação que eu tenho. Que legal. De tempo. Por isso que eu falei que é importante. Muito bom. Boa. E eu tenho um ponto negativo. Vamos pros pontos negativos agora. Adoro. Eu quero saber porque eu realmente não consegui pensar em nenhum até agora. Tem vários. Eu tenho vários. Mas um dos que eu tenho, que eu acho que é o primeiro, é que quando é muito longo, dá tempo da história se perder. Sabe? Dos personagens deixarem de agir como eles agiam antes. Deles perderem a essência deles. Da história deixar de fazer sentido. Se o autor não for bom, a história se perde. E é isso, eu acho que é um... Quando a pessoa se deixa levar pelo sucesso comercial da história, o fato do webtoon ser longo pode ser sinônimo de que ele está se enrolando, sabe? Luquismo! Luquismo! True Beauty! Ó os shade, gente. Não, mas é verdade. Mas isso é uma realidade não só pro webtoon, mas pra obras longas no geral. Pô, gente, quantas séries não precisava, né? Claro que, mas eu gosto dessa história, pode ficar enrolando mesmo, mas em termos, assim, de história, perde um pouco, porque se for pra você ficar ali enrolando e não terminar, só pra você ficar mais tempo monetizando aquela história, sabe? Pô, vai fazer outra, faz outra história, sabe? Não é bacana mesmo. Né? E isso geralmente vem de webtoons longos, porque é o que a gente falou. Tem gente, obviamente, que tá fazendo webtoon longo porque realmente sua história é complexa e precisa de muito capítulo pra ser contada. Tem. Sim. Mas a maioria das pessoas não é esse o caso. Quando o webtoon tem mais de 300 capítulos. Não é esse o caso, sabe? Então, nesse sentido, eu sempre fico com um alerta, assim, quando o webtoon é muito longo. De ver e entender se é realmente por isso que ele é longo ou não, sabe? Qual que é o motivo por trás disso. O que a galera pensa disso, né? Exato. Cara, Concordo. outro ponto negativo, assim, pra quem quer ler o webtoon legalmente, é muito difícil ler o webtoon longo. Dependendo da plataforma. Nossa, sim. Porque, assim, Sim. a Naver sim. Webtoon ainda tem o ponto positivo de que enquanto ainda tá em publicação, tá em aberto. Mas a maioria das plataformas, tirando o Manta, Exato. que você paga a assinatura e lê à vontade, as outras elas bloqueiam todos os capítulos mesmo quando o webtoon tá em publicação. Você lê o comecinho. Isso daí é uma merda. E o outro, você tem que pagar por cada capítulo. E se eu quiser ler uma série de mais de 300 capítulos legalmente nessas plataformas, eu vou desembolsar uma grana federal, gente. Sabe? Acontece que aí eu não vou ler. Acho que aí realmente é um ponto. Não vai dar. Você imagina
uma série no Tapas, que é uma das plataformas que utiliza esse estilo que a gente falou, que tem 300 capítulos. Eu vou ler legalmente inteiro? Por isso que, assim, eu sei que para autores é frustrante em muitos momentos, quando as suas obras, elas às vezes vão legalmente, mas é muito caro ler o Webtoon legalmente quando você tem que pagar por cada capítulo, e as obras, na maioria das vezes, elas têm mais de 100 capítulos, todas, sabe? É muito difícil. Porque você pensa que, assim, aí tem gente que faz o comparativo do preço disso com o preço do livro. Mas, cara, o Webtoon, ele não é físico. Ele não tem custo de produção, impressão e distribuição, você não vai poder voltar sabe? E ler e tudo mais, Então, você corta esses custos. Então, realmente fica caro, sai muito caro. É que realmente eu acho que é uma coisa que a gente já trouxe, assim, há muito tempo, né? Acho que até, não sei se foi no episódio de se fôssemos a dona da Naver, ou antes disso, ou depois disso. Uhum. Mas de, tipo, ser mais que nem o Manta, de, tipo, você ter uma assinatura geral e você ter acesso, ou às vezes até mesmo te dá a opção de, tipo, olha, tá aqui R$10, você desbloqueia tudo. Isso. Vamos por ali. Isso. De, tipo, aí você paga por obra, mas, pô, eu tô pagando pela obra, tô inteira. liberando todos os capítulos, tô ajudando o cara, né, o autor legalmente ali, enfim, sua monetização, e beleza, aí eu acho que fica mais próximo de um e-book, né? É mais legal. É isso. Eu sei que às vezes olha e diz, pô, mas o custo, o tempo e tal, vale muito mais do que isso. Eu entendo também. Eu acho que esse valor, ele poderia mudar pelo tamanho da obra um pouquinho também. Sim. Mas sendo uma coisa que cabe no bolso, porque o problema hoje é que você tá monetizando em cima das poucas pessoas que conseguem pagar por tudo da sua obra. Eu acho que dessa maneira, diminuindo um pouco o custo, beleza, é menos receita por compra, mas você teria mais gente que estaria mais disposta a comprar. Eu compraria muito mais fácil de outras plataformas, entendeu? Porque isso, o Webtoon é leitura rápida. Imagina, eu vou pagar caríssimo por um negócio que eu nem sei se o final é bom. E é muito caro, sai muito mais caro que um livro, sabe? E você não sabe nem quando vai terminar também, né? Exato. Se vai terminar, aí vai que o negócio descontinua na metade. Pô, sabe? Difícil. E a gente tem que parar pra pensar... Sério, vamos pensar aqui de, tipo, quanto que é, em média, pra você comprar... Seja uma tinta, uma moeda, é o quê? É em dólar, né? É tipo uns... É sempre em dólar. É uns $2? Vai. Não, vamos lá. Vamos pegar o preço da Naver Webtoon. Vamos pegar o preço da Naver Webtoon. Deixa eu entrar aqui na loja. Gente, é sempre bom falar desse assunto. De verdade, eu acho esse um assunto importante, assim, de ser falado. Porque eu sinto que é o que precisa pra ser mais fácil a gente apoiar os Webtoons legalmente, sabe? Porque... a nossa vida não é muito fácil também como consumidor, né? Olha só. Para você conseguir desbloquear 2 capítulos na Naver Webtoon, levando em consideração que é 5 moedas cada um, tá? Porque a gente sabe que tem uns que estão mais caros, mas vamos trabalhar com padrão. Você paga R$5, então é R$2,50 por capítulo. Multiplica isso agora por 300. Por 300. Não, multiplica a gente tá trabalhando capítulos longos hoje. Não, multiplica por 100 só já vai dar aí 250, né? Você falou 2,50 ou 2,70? 2,50. Então já estamos falando de R$250 para um de 100. Aí agora, assim, que é a média. É justo você gastar mais do que eu gasto pra comprar um game, pra você ler um Webtoon de 100 capítulos? É justo isso? Eu fico pensando naqueles livros de arte mesmo, de arte de algum filme. Sim. Ou de coisas assim, que são aqueles livrão bonito, com uns papel diferenciado, que você vai pagar em média R$200, R$300. A gente não tá desvalorizando, né, o trabalho das pessoas. Não é essa a intenção, é óbvio. Mas é só pra colocar que a gente tá falando de uma mídia impressa. Exato. Que tem um gasto de publicação que do Webtoon a gente não tem. Então seria um custo a menos, né? Isso. Não, e eu acho que o problema em si tá nas plataformas. Sempre. Quem define esses valores são as plataformas. Se eu pudesse consumir isso, de certa forma, dando esse dinheiro direto pro autor, eu seria muito mais feliz, assim, sabe?
Eu me sentiria muito mais valorizando o que tá realmente acontecendo do que pagando a plataforma, entrando nesse sistema, muitas aspas, econômicos da plataforma, a gente tem que comprar moedinha e tudo mais. Desbloquear capítulo por capítulo. Assim, é importante falar disso, e que bom que vocês tocaram no ponto de que não é pra desvalorizar, mas é que assim, a gente entende que tem muita gente que escreve webtoon, que ilustra e tal, e que fica muito frustrado com a questão da pirataria, entendeu? Mas a gente precisa olhar pro cenário e entender que é injusto, não cabe no bolso. Não cabe. R$250. Esse R$250 dá um dia de entretenimento, dá algumas horas de entretenimento. Entendeu? É difícil, a gente entende que tem muito tempo de produção em cima disso, que muita gente faz esse trabalho sozinho, mas entenda, quase ninguém vai pagar R$250 pela sua obra sem saber como é que ela termina, se é boa, sabe? É muito difícil. É muito complexo, é um valor muito alto, gente. E ainda mais que a gente tá falando de webtoon, que a pessoa que tá lendo, ela tá lendo a sua obra e de mais 20 pessoas, assim. Exato. No mínimo. Então, imagina 250. A gente também tem que falar que esses 250, mas eles são espaçados ao longo de 2 anos também, né? Também tem essa. Sim. Também tem essa. Não, mas é que a gente tá, sim, às vezes, também pensando de, tipo, se eu começo a ler uma obra agora, que já tem ali os 200, mas tá em publicação e eu tenho que pagar a cada 100. Isso é foda. Entendeu? Por isso, assim, eu não sou contra o pagar pra ter acesso antecipado. Não, também não. Mas pra ler uma parada que já tá publicada há muito tempo, não pode ser o mesmo preço, gente. Não pode. Como assim? Como assim? É complicado. Imagina, como assim? Não tem como. A gente quer que o webtoon seja uma mídia que cresça ou não. Não dá pra uma mídia crescer, sendo que o custo pra você ler uma obra é mais ou menos R$250, velho. Não dá. E a gente não vê, por exemplo, porque a gente sabe que não vai tudo pro artista, e a gente não vê as melhorias na plataforma. Exato. Vamos por assim... Eu não vejo, por exemplo, eu pagando meus R$250, eles contratando tradutores pra me trazer conteúdo em português. Bom ponto. Eu não vejo esse. Uma outra coisa, eu falei aqui, fiz uma comparação com o mercado de games, sei que é muito diferente, muito mais pessoas envolvidas, um mercado muito maior, mas assim, até na questão de games, vocês têm os jogos a mais, né? Que são os jogos que são feitos pra geração atual, que são muito caros, são jogos aí que estão mais de R$300 pra você jogar. Mas você tem os jogos indies que custam R$10, entendeu? Você tem variação. Saudades. E, desculpa, não é todo mundo que publica um webtoon que oferece o mesmo nível de refinamento artístico, entendeu? Tem um webtoon que a gente já falou aqui, o plano de pé repetido, o pé... a pessoa faz um negócio com a perspectiva errada, a cara da pessoa tá estranha, entendeu? Tá falando, mas tá olhando... Tá um negócio que você vê que é diferente. E custa a mesma coisa de um trabalho artístico a mais, entendeu? Então, assim, não tem nem variação de preço. É tudo o mesmo preço, é tudo caro. Quanto mais capítulo, mais caro você vai pagar, independente da qualidade que a pessoa tá oferecendo em termos de história e em termos de arte. É muito difícil você fazer um mercado crescer e você ter mais gente disposta a pagar legalmente com esse modelo de monetização que por isso que eu não consigo entender como a galera insiste nisso. Não é justo, cara. Não é justo. E não chega nem a ser justo pra quem faz o webtoon, porque quem é que vai comprar? Eu não consigo, gente, me desculpa. Eu vou pegar sei lá... Gente, aqui no Brasil, eu pego 1/4 do salário mínimo pra um webtoon, tá de sacanagem. É muito fora da realidade. É muito fora, gente, é muito fora, assim. Cara, é completamente fora. Nossa, eu fico chocada. Por isso que, assim... Não, de novo, não é reclamar. Acesso antecipado tem que pagar mesmo pelo benefício de ler primeiro que os outros, sabe? E isso é o luxo. Porque é um benefício. Agora, um webtoon que já terminou tem 5 anos, eu tenho que pagar a mesma coisa de um que tá sendo publicado agora, sabe? Um que já tá finalizado, que já tem uma porrada de capítulo. Yumi Cells tem mais de 500 capítulos. O preço por moeda pra desbloquear é o mesmo de qualquer outro webtoon. O negócio já foi finalizado há não sei quantos anos. Já tem drama. Tipo, você já pode, né? Você tem várias mídias. Acompanhar a história, adaptações. Se coloca ali pra Yumi Cells, você vai pagar R$25.
pra tudo. Uhum. Você considera, às vezes pode ser, esse mês não consigo, mas junto pro próximo, e você considera e você vai acabar pagando. E dessa maneira, eu vou ser bem sincera, tá? Se você fizesse um esquema dessa maneira, você teria hoje o trabalho que os grupos de tradução fazem, que de certa forma entra um pouco aí nessa disponibilização ilegal, ele seria complementar a isso, porque eu posso começar a ler ilegalmente pra sentir, e se eu gostar da história eu vou lá e compro, entendeu? Faço questão de comprar. Não, só ver muito, tipo, movimentos de plataformas de streaming, né? Tipo assim, 5 capítulos não vai ser o suficiente pra eu ver se eu quero ler ou não aquela história. Aí, vamos lá, comecei a ler ilegalmente. Mas gosto da história. Quero pagar a história. Vou lá e pago depois, entendeu? Ainda mais se a história não tá finalizada, porque daí eu começo a ler mais, mas depois eu transfiro pra plataforma oficial. Aí é viável você fazer essa transferência, entendeu? Dessa maneira, não dá, gente. Você não pode ter um produto que ou gente muito, muito, muito rica consegue consumir, ou ninguém mais vai consumir. Não vai ter como. Choices. A gente acho que a gente tinha que fazer um capítulo. Um episódio. Só de, eu sei que a gente já fez comentando sobre isso, mas talvez a gente consiga ir aprofundar, trazer mais coisas, mais valores, a gente ir mais no detalhe dessa realidade. Monetário. Eu acho que vale a pena, viu? Porque acho que a gente tem muito pano pra essa manga. É muito complicado, assim. Eu já fico surpresa por o Webtoon ser uma mídia tão consumida até nas plataformas oficiais, com os modelos de monetização que tem. Porque eu acho muito fora. Muito fora. Desde o começo, quando eu olhava, eu diria, isso não é viável, gente. Porque ainda em si, se você pensar, ele ainda tem muita coisa gratuita. Ele ainda tem muita coisa gratuita em si. Depende do lugar, né? Tem lugar que não tem. Tem plataforma... Não, isso assim, por o catálogo gratuito... Vale esse episódio. O catálogo gratuito, ele é ridículo. E as obras que são responsáveis por popularizar... As obras mais lidas, pelo menos posso falar aqui do público internacional, não são obras gratuitas. Não são. Não. Todas são pagas. Então, assim, a galera que popularizou a coisa, que são as obras mais consumidas, são pagas, sabe? São pagas dentro desse esquema. É muito foda, cara. É muito foda. Por isso que, nesse sentido, a Naver Webtoon ainda vai continuar tendo muito hit, porque pelo menos enquanto está publicando, tá gratuito, sabe? Tá gratuito, exato. Ela ainda vai continuar sendo a principal. Gente, é aquela coisa, né? Você não pode querer ser a Globo porque você nunca vai ser a Globo. Você precisa ser você. Só que também não vai, né, rumar pra ser a Globo e fazer cagada. Só que a Naver Webtoon, ela é grande hoje, e ela tem muito Webtoon, muito leitor hoje, mas... tem muito espaço pra alguém aparecer fazendo melhor do que ela. Porque os artistas lá estão inconformados, estão saindo. Mong saiu de Let's Play. Exato. Entendeu? A gente vê várias pessoas saindo assim, tipo, beijo. Falando, não aguento mais, eu quero terminar esse Webtoon porque eu não aguento mais trabalhar com essa plataforma. Né? E se aparecer alguém, e eles também não são perfeitos no modelo de monetização dele. Se aparecer alguém fazendo melhor, a pessoa leva o mercado. Ela leva a fatia do mercado deles. De verdade, assim. Porque você vai... Nossa, gente. Tô falando. Por que a gente não faz? Eu acho que a gente faz. A gente pode pesquisar. A gente pode trazer no detalhe. Com números. Com contas. Porque a gente já tá... O clima do episódio agora tá ficando muito tenso. Não, mas é necessário. Revoltas. Eu comecei a ficar triste agora. Revoltas. Esse é um tema legal, mas esse é um tema que a gente fala tanto espalhado que eu tenho a impressão de que o episódio vai ser repetição. Provavelmente não vai ser, mas é a impressão que dá. Mas acho que vale um dia a gente fazer. Acho que não vai ser, porque eu acho que a gente pode trazer realmente os números, tipo, com mais detalhes, com os outros formatos, até para as pessoas conhecerem quais são os outros formatos de outras plataformas de monetização. E a gente pode até trazer se a gente... criasse, né, nossa própria plataforma como a gente faria, eu acho que dá boa. Boa. Gente, deixem aí ou na enquete do episódio do Spotify, ou mandem mensagem pra gente no nosso Discord, no nosso Insta, se esse é um tema que vocês têm interesse, porque daí a gente pode se comprometer a fazer uma pesquisa mais longa para fazer um episódio só sobre isso e construir a nossa plataforma. Eu acho que... com o que a gente acha que seria o modelo ideal, tá? Compartilhem com a gente. Isso! Uhul!
Vamos então agora para os comentários de algumas das pessoas que responderam a gente no Insta. Vamos lá? Yay! Eu vou tossir. A gente deixou um espaço, a Mari criou lá um box, né? Pra galera adicionar comentários sobre o Webtoons longos, assim, sem se reter a temas. E a gente teve comentários legais. Tem uma coisa aqui só. A gente não perguntou se estava ok falar o nome das pessoas aqui no podcast. Será que vai ter algum problema? True. Mas a Mari avisou que ia ser pro episódio, não avisou? Eu avisei que ia ser pro episódio. Bom, a gente vai falar aqui o primeiro nome das pessoas e é isso. É que eu acho que assim, como a gente não vai dar o arroba, né? Beleza. Não tá o username, só tá o episódio, acho que não tem problema. Beleza. Então eu acho que a gente pode chamar aqui. Ótimo. Me chame pelo seu nome. Então a gente tem aqui 5 mensagens complementares aqui sobre capítulos longos. A gente vai compartilhar aqui com todo mundo, tá? Primeira delas, a gente recebeu mensagem da Bruna que falou: eu gosto só quando é grátis. E depois fico triste por ter que esperar milênios pra ler um novo episódio. Aí espera, tá vendo? Aí, tem ó. mais uma pessoa que tem dificuldade Tamo de lidar junto, com a Bruna. espera. Tamo junto, tá? Bruna, inclusive, que tá sempre ali. Se for quem estou pensando, tá sempre ali com a gente no Instagram. Vocês acham maravilhosa. que eu não sei, mas eu conheço você. Se for quem eu tô pensando, também está com a gente no Discord, hein? Ó, sejam Bruna, então. Sejam a Bruna. Por exemplo, eu vou ler agora então da Clarice. E a Clarice disse: amo, já que já dá pra aproveitar, pois vai ter vários episódios para eu ler. Ela é da nossa, gosta de tipo Muito 2 dias de conteúdo. entretenimento. Exato. Quanto mais conteúdo, melhor. Então vamos ver aqui a Sara. A única coisa chata é o Daily Pass, concordamos. Acho que isso que desestimula ler muito longo. Realmente, Daily Pass Complicado. é uma desgrama. Exato. A gente também teve comentário da Denise, que não é minha mãe. Deixar aqui uma observação. Denise, Droga. que tá sempre com a gente. E ela falou assim: quando já li horrores e começa a desandar, dá raiva, porque já nadei demais pra morrer na praia. Continuo na força do ódio. Nossa. Complicado, né? Aí, ó. Quando a pessoa não tem o desprendimento de dropar no finalzinho, é muito complicado. Que você tem? Tá vendo? Ela é das minhas que lê de, tipo, por honra. Entendeu? É uma questão de honra terminar isso aqui. Tem muita gente que faz obra longa que tá mal intencionada justamente por isso, porque a maioria das pessoas não consegue desapegar Não depois. vai parar. E eu entendo que é difícil. Exato. Eu tenho uma ou outra obra que eu acho que seria difícil pra eu desapegar também. E geralmente a galera se aproveita disso, né? Tipo assim, a história já acabou, não tem mais pra que ficar arrastando. Mas eles sabem que quem acompanha há muito tempo às vezes vai ter dificuldade de largar e continuam. A galera se aproveita. Triste. Eu posso falar um pensamento que eu tenho? Tipo, você pode até cortar depois, Mendes. Mas um pensamento que eu tenho quando acontece isso comigo. Aí vem uma mãezinha na minha cabeça, sabe? No Divertidamente, quando eles põem a musiquinha. Acho que vem um Divertidamente e joga a musiquinha. Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Aí eu continuo lendo. Tipo, é um Divertidamente com essa musiquinha, assim. É ridículo. Mas essa é a observação que eu queria fazer. É o Divertidamente que te obriga a ler através dessa música. Exato. Olha só. Exato. É quase que uma hipnose, não né? precisa nem entrar na Ele te hipnotiza pra você Exato. continuar lendo. Vem essa musiquinha aí, tá tudo bem. Vocês também têm a vozinha, a musiquinha que te hipnotiza e você vai continuar lendo. Você vai continuar. Eu já caminhei até aqui. Eu caminhei até aqui, sabe? Exato. Então, o Ebert, ele comentou: é frustrante quando você lê mais de 300 capítulos e a história parece que não avança. Acontece muito com manhwa. E eu concordo. Exato. Nossa. Pra quem não sabe, gente, essa manhwa tá escrito M-A-N-H-U-A. Essa é a grafia para os webtoons chineses. Já falamos sobre Exato. isso. Webtoons chineses Exato. não sabem quando acabar. Eles não sabem. Não sabem. Não. É muito difícil. E fica muito complexo em algum momento. Assim. Tá aí outro episódio que tá devendo. As particularidades dos webtoons coreanos, os webtoons japoneses e os chineses. Tem muita diferença na forma de contar a história, né? De conduzir a história e até visualmente. Você consegue, às vezes, tirar um do outro
por essas características, né? Sim. E o webtoon chinês tem essa tendência a se estender. E a ser quase como um slice of life gigante, assim, eles fazem. Mas com umas histórias Às vezes, tem vários. Mas com umas histórias que você olha e diz, mas essa história não é pra ser um slice of life. E eles transformam tudo num slice of life. Essa é a impressão que eu tenho, sabe? Gente, pra fechar o episódio, vamos pras nossas indicações? Vamos! Até pra vocês entenderem, a ideia hoje não é a gente se estender muito nas indicações, até porque boa parte delas já foram citadas aqui em algum momento. É mais a gente jogar, falar um pouco do porquê que a gente tá recomendando, né? Falar quantos capítulos tem até o momento e bora. E aí, assim, a classificação vai depender um pouco de cada uma, porque é isso. A nossa definição do que é um webtoon longo, ela é diferente. Então, vai ter isso também, tá? Ela é. Eu posso começar? Vou falar meus webtoons aqui e... Pode. E vou falar todos de uma vez. De indicação... Manda ver. Eu acho que, assim, de indicação mais certeira, eu deixaria Let's Play e Elecid como indicações de webtoons longos. Elecid sendo ação e Let's Play puxando mais pra parte de romance e tal. Tem outras temáticas também, mas acho que principalmente romance. Nice. E aí, no caso, o Let's Play tá até o momento com 177 capítulos, mas a história não acabou ainda. Então, vai passar de 200 com certeza. A Mong tirou Let's Play da Naver Webtoon. E, por enquanto, ela ainda não tem uma nova casa, né? Essa história ainda está... Estamos aguardando ansiosamente. Exato, a história ainda tá pairando. Está em pausa. Então, é importante você saber que a história está no hiatus já faz bastante tempo. Desde o ano passado, né? Que ela tá... Sim. Aí nesse atos e que ainda não tem um encaminhamento para isso. Então, se você for da equipe que não gosta de esperar, talvez recomendaria esperar um pouquinho para ler, né? Para você não... Se você não for a pessoa que gosta de esperar, espere. Mas é porque a espera depois de começar a ler vai ser pior do que sem ler. E no caso, o Elecid, ele é um webtoon de ação, tá com 217 capítulos até o momento. Maravilhoso! Mas ele tá muito avançado além disso, tá? A Naver Webtoon Internacional está atrasada nesse rolê. E são 217, mas tem mais 10 Fast Pass lá pra você comprar. De trouxa, né? Porque essa história tá muito avançada. Porque eles fazem isso Eles aí. fazem essa palhaçada. Tipo, olha só, quer se adiantar? Adiantar? Caramba, a história tá com mais de 250 capítulos fora, sabe? E aí eu tenho uma terceira indicação, que é uma indicação em partes, porque eu acho que essa história tem momentos... Às vezes eu tô muito na vibe dela, às vezes não. Mas I Love You é um dos webtoons longos que eu sigo aí na luta, acompanhando, tá? Esperando. Segue no seu coração. Pelo momento do meu casal brilhar e até o momento 225 capítulos. E a história ainda está rolando. Beleza? Bom, eu vou falar das minhas. A primeira é o Windbreaker, que tá com 435 capítulos. E Caraca, eu já li Nayana é outro 3 nível vezes. de webtoon longo. Eu já li 3 vezes. Ele é dividido em arcos, então esse é o meu... Tu já leu 3 vezes? É muito bom. É muito bom. Eu já li 3 vezes. Eu tava relendo no começo desse ano. Caramba. Tava relendo a quarta O que no é começo desse ano? Eu tava lendo no começo desse ano. Acho que em fevereiro eu reli. Mas era a quarta vez. Não, a terceira. Não. Porque ele já tá há muitos anos em publicação. Ele vai fazer 10 anos de publicação. E o que eu acho interessante dele, que é a minha defesa, que é por isso que eu leio One Piece também, ele é dividido em arcos, então cada arco tem o seu próprio ritmo. Você pode terminar de ler esse arco e voltar daqui um ano e ler o outro arco e tá tudo bem, sabe? Tipo, você não tem que... A sequência, sabe? Terminou, começo, meio, fim. Pá. Primeiro ato, segundo ato, terminou. E é isso, essa é a minha defesa, o Windbreaker, você lê no seu ritmo. Uhum. E isso é muito bom. Legal. Tá de parabéns, 435 bem divididos. O meu outro, eu troquei agora no meio do episódio, porque a gente falou de manhwa, e eu lembrei desse manhwa que eu adoro. Eu leio todo mês, ele tem acho que a cada 15 dias, ele tem um episódio novo, que é o 19 Days. Ele tá com 428 capítulos. Ai. É um slice of life chinês. E eu lembro que eu já falei dele pra Mariana. Eu adoro esse webtoon. E ele é muito bom. Leiam rapidinho, sem sofrimento. Eu não lembro. Um que eu quero falar, que tem 271... Depois eu te mandei no WhatsApp, eu tenho essa conversa. O meu último, ele tem 271 capítulos, o que parece pouco comparando com os outros, mas o ritmo dele é tão lento que parece que ele tem 500 capítulos, que se chama As You Like It My Grave.
acho que no capítulo 110 só tinham se passado 3 dias na história. Nossa, mas ele contou literalmente, assim, considerou as nossas 24 horas, né? Não é possível. Gente! Exato. Mas a história é até que legal, assim, mas E agora, absurdo. com 271, passou uma semana. Começou um flashback gigantesco, tá? Só Pera, pra avisar. o que é gigantesco de flashback pra você? Acho que tá uns 90 capítulos no flashback. Caramba! E pra mim a história já virou um flashback. Gente, Eu não assim? acredito. Eu achei que nada fosse superar I Love You. Nossa, que loucura. Essas são as chocada. minhas indicações de longos. Saibam. Bom, gente, eu não tenho muitas indicações, porque eu sempre me sinto muito novata. Mas eu vou trazer aqui um clássico que eu sei que todos amam, que é Lore Olympus, que tá aí com 247 capítulos. Eu mesma só li, acho que 75, mas eu não li na plataforma, eu li, tipo, ele físico. E pra mim é uma coisa que eu devo dizer que eu comecei a ver que eu ia gostar muito mais de Lore Olympus em português, assim, pelo fato de eu ter o físico em português e chegar nele na plataforma inglesa, eu vejo que eu tenho uma certa barreira e eu gosto dele em português. Uhum. Droga. Olha. Porque eu me ferrei. Olha. Porque tem 247 e tem 3 volumes gigantes e só vai até o 75. Você se ferrou. Parabéns. Eu me ferrei. Mari, diria que você está numa situação complicada. Mas você vai ajudar a autora, Rachel. É isso. Vou, Lado muito. positivo. A Rachel. Lance tudo, porque estou comprando Com tudo. um preço justo, levando em consideração que você está comprando o livro. Nossa, eu acho o preço Exato. muito bom, assim, do Lore Olympus. Pra qualidade dele, né? Qualidade Suma dele. HQ, que é a editora, por favor, já traga logo 4, que eu sei que já tem, pelo amor de Deus. Eu concordo. E o outro que Acho eu tenho bom que, também. que eu vou indicar aqui é o webtoon mais longo que eu já finalizei. Então é um webtoon que já tá finalizado, eu também já finalizei. E vai ter até uma segunda temporada do drama dele. A gente tem episódio sobre ele e é Sweet Home! Uhul! Eu amo muito Song Kang, amo muito esse webtoon também. Acho ele maravilhoso. Ele tem 141 capítulos, sendo que um é um prólogo, né? Então é o prólogo e mais 140. Uhum. Tá finalizado e é ótimo, só que, né, Daily Pass, né, gente? Já adianto. Já segura a frustração. Faz parte. Só isso. E eu só quero fazer um último comentário. Faça. Que Diga. passou, eu juro, menos de 1 segundo de imagens de Sweet Home durante tudo e eu gritei como se não houvesse amanhã. Muito bom. Porque eu consegui localizar o Sweet Home com menos de 1 segundo e gritar como se não houvesse amanhã. Muito obrigada. A gente vai ter mais conteúdos de Tudum no Insta? Vamos ter mais conteúdos sim. do Tudum no Insta, acabando aqui a gravação. Então, quando você Nice. ouvir aqui, já foi, eu vou separar tudo que eu fiz, que eu gravei. Você pode fazer uma seleção com as melhores fotos /vídeos e postar uma galeria no feed mesmo. Porque senão a galera eu vou não... ver, tipo, exatamente, tô pra ver tudo direitinho, porque é muita loucura. Muito bom. Bom, gente, depois de um episódio curto sobre webtoons longos, né? O episódio de hoje, ele vai ficando por aqui. Aham. Mas, como sempre, o assunto não precisa acabar ainda, ok? Nunca. Não. O assunto é longo, Assunto longuíssimo. é longo. Putz, assunto aí, ó, para vários carnavais, né? Longínquo. Amo. E pra gente continuar conversando, vai na descrição do episódio, lá tem os nossos perfis, nas redes sociais pra você falar com a gente individualmente, mas também tem o perfil pra você falar com todo mundo, tudo junto, misturado, que é o @falardewebtoon, tá? Amo. Principalmente lá no Insta, estamos lá para dialogar e conversar com vocês, além, é claro, da nossa comunidade do Discord, que tá sempre aí, que o pessoal sempre recebe spoiler do tema da semana seguinte lá, e que a gente tem vários canais pra falar não só de webtoon, mas de coisas que também não são webtoon. E até pra jogar junto, né? Que a gente já fez.
Já fizemos esse momento, precisamos repetir a dose um dia. Foi bem legal aquele dia. Foi divertidíssimo. Foi divertidíssimo. Tudo isso tem link na descrição. Lembrando que os webtoons que a gente recomendou nesse episódio, eles também estão na descrição para você checar os nomezinhos, caso você queira ler e não saiba como escrever, porque a nossa pronúncia é pobre. Péssimo. Tá? É o novo bingo desse podcast, falar mal da nossa pronúncia. Mas é porque... Que tá correto. É porque é fato. Mas assim, não é errado, não tá. Quando eu tô editando, durante o episódio não parece tanto, mas quando eu tô editando, eu percebo como a nossa dicção, ela é falha. A minha gente, meu professor de rádio falava, se você treinar e fizer os exercícios, você vai ser uma ótima narradora, não sei o que, né, que ele disse que eu tinha a voz boa pra isso, só que aí eu nunca fiz os exercícios, gente, perdão. Então, e é engraçado que cada uma tem uma tendência diferente, sabe? Sim. Cada uma tem uma tendência diferente. A Mari tem uma tendência a não terminar frases. Tipo, ela não termina as frases e ela ri e nunca encerra o pensamento dela, né? Eu tenho tendência a ou pular palavras ou às vezes falar o inverso do que eu tô querendo falar sem me dar conta. Tipo, eu não gosto desse personagem. E eu queria ter dito, eu gosto desse personagem. Ai! E a Nai sempre se enrola na leitura de texto. Eu falo muito rápido. Sempre. A Nai, ela quer ler mais rápido do que a mente dela é capaz. E aí sempre dá falhas. Exato. Então cada uma de nós tem um vício diferente de dicção horrível. É isso. Perdão, a gente vai melhorar, tá? A gente vai tentar melhorar pro futuro, é isso. O tempo vai passar e a gente vai evoluir. Exato. É isso aí. Bom, e aquele recado que a gente já falou no começo, e a gente sempre fala, mas vamos falar de novo, que acho que vocês já devem saber, assim, esse recadinho do episódio tá chegando no fim, é verdade, mas você já seguiu, avaliou e ativou as notificações do nosso podcast? Tipo, é muito importante pra gente, são coisas pequenas que ajudam muito a gente, e também é uma coisa que a gente não fala, mas eu vou acrescentar, que é compartilhar com seus amiguinhos. Exato. Recomenda pra qualquer uma pessoa que você conhece. Tipo, até o seu cachorro. Exato. Deixa o seu cachorro ouvir no episódio. Ninguém vai ficar triste. Exato. Se você conhece alguém que pode gostar, por gostar de webtoon ou porque você acha que, sei lá, a pessoa vai gostar do papo, sabe? Exato. Indica. Indicação ajuda a gente bastante, tá? De verdade. Ajuda. A gente agradece demais. E bom, gente, como sempre... Vai rolar a enquete depois da publicação. Então, você vai para responder. Vai ter o quê? Enquete aqui no Spotify. Se você estiver ouvindo no Spotify, tem lá a parte de enquetes e a caixinha de perguntas, que a gente sempre deixa, né, uma pergunta aberta. E também no nosso Instagram. A gente sempre lança o episódio e vai lá também interagir no nosso Instagram com as enquetes e conversando sobre o episódio. Vocês podem dar opinião. Quando a gente diz que o assunto não precisa acabar ainda, é, tipo, muito verdade. Não é só uma frase de efeito. O assunto não precisa acabar e ele não vai acabar, mas vocês têm que vir com a gente, junto com a gente. Exato. Muito bom. Exato. E no mais, gente, obrigada por ouvir o episódio de hoje até aqui e a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! 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 Bye. Olha, eu achei que a gente não ia desviar muito do assunto, mas a gente desviou do assunto e ainda conseguiu fazer um episódio curto. Parabéns pra gente! Uhul! Curto. Desviando do assunto produtivamente.